sincronizar. Aqui está desincronizado. Espera lá. Você espera lá? Não tem tertúlia, né? Estou tão acostumada. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui e queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje eu trouxe para nós debatermos e discutirmos, aprofundarmos, somarmos ideias, enfim, né? Esse tema da governança conscienciocêntrica. Eu trouxe esse tema porque é algo que eu já venho assim observando, estudando já há algum tempo, e até dentro do meu histórico profissional, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na parte do direito, no mundo corporativo, fui trabalhar numa empresa chamada Aracruz Celulose, acho que ela nem existe mais hoje. Era uma líder mundial, internacional em termos de exportação de celulose. E uma das minhas primeiras assim, atribuições, né, mesmo enquanto estagiária, logo depois que eu me formei, foi participar das reuniões da diretoria da Aracruz, em que eu fazia as atas. Minha história de fazer ata começa desde aí, vem de longe. Mas era muito interessante, porque eu tinha oportunidade, eram reuniões semanais, eu tinha oportunidade de estar em contato com os diretores de uma grande empresa, né? E eu acho que eles gostaram tanto da minha ata que depois de um tempo eu era enviada para as assembleias, para as reuniões dos acionistas, para acompanhar e fazer registros e fazer atas também. Então, a minha primeira assim, experiência a nível profissional, né, depois que eu me formei em Direito, já nessa parte de pegando o final do estágio, começando a minha carreira profissional, foi no mundo corporativo e com bastante oportunidades para vivenciar a estrutura de poder, a estrutura de decisão da companhia, né? E a Aracruz era uma instituição mundial, com várias filiadas, né, no mundo todo, ela exportava celulose, ela tinha uma série de coisas, e eu sempre caí, eu era mais ou menos assim direcionada para reuniões envolvendo questões societárias, de condições societárias, enfim, relacionadas às condições de poder lá. Bom, enfim, aí tá, esse foi meu percurso, depois eu fui trabalhei em outras empresas, não mais nesse ramo, mas quando eu cheguei na Conscienciologia e que eu comecei a atuar com a parte do voluntariado, ainda no Rio de Janeiro, eu também mexia bastante, né? Comecei a mexer com essas coisas do direito, constituir, dar uma organizada na parte institucional do Instituto, mas o marco foi quando eu vim aqui para Foz do Iguaçu, eu e o Roberto nos mudamos para cá em 2002, e eu vim para Foz para trabalhar com a enciclopédia da Conscienciologia. A gente tinha vindo aqui para Foz, tinha conhecido o trabalho do professor Valdo, que estava iniciando no Lociclo, e eu estava muito animada para vir e trabalhar com o Valdo na enciclopédia, né? E eu nunca me esqueço disso, porque a segunda coisa que o Valdo me falou, depois que ele falou, que bom que vocês estão aqui, muito bom que vocês chegaram, não sei o quê, foi assim, olha, nós estamos precisando que você ajude na constituição de uma associação aqui, se a gente vai transformar a cooperativa em associação, e eu gostaria que você ajudasse nisso. Na hora, assim, juntou meio um balde de água fria, mas a irresistibilidade, né, de um pedido do Valdo, você não podia negar. E foi uma das melhores experiências assim, que eu passei, porque foi quando nós tivemos a oportunidade, junto com um grupo de voluntários que já estava aqui em Foz, planejar e elaborar uma estrutura organizacional do que hoje é a Associação CEEC, de uma maneira totalmente diferente do que a gente tinha de experiência enquanto no Instituto. E ali, fazendo esse trabalho, né, que era escrever um estatuto, mas não é só escrever um estatuto, foi participar e elaborar uma configuração, né, não só jurídica, mas um modelo administrativo diferente do que a gente vinha até então, que era um modelo mais voltado para a verticalização, um modelo mais voltado para a questão da hierarquia, né, que na época era o Instituto, que era a instituição que tinha referência.
E aí nós fizemos uma proposta de trazer uma atuação mais horizontalizada dentro da administração de uma instituição conscienciocêntrica. E ao fazer esse trabalho, foi muito interessante, porque eu percebi dentro de mim assim que eu tinha muita facilidade de fazer isso. Não facilidade no sentido assim, as ideias foram muito fáceis para mim, né? Eu tinha ideias, eu conseguia me conectar, é lógico que ali a gente está falando de amparo de função, mas é como se eu já soubesse isso de muito tempo, era muito familiar essa atividade para mim. E acredite, eu nunca tinha escrito um estatuto na minha vida inteira. Apesar de estar lá na Aracruz, ter participado de reuniões corporativas, mas em termos de instituições do terceiro setor, em termos da proposta aqui de uma associação, eu nunca tinha feito isso. Trabalhava em contratos sociais e tudo, mas eu nunca tinha feito isso. Enfim, e aí ali foi minha primeira, assim, contato com esse holopensene relacionado à possibilidade de trabalhar com essa organização de grupos, e aí a conscienciologia, as ideias da conscienciologia ficaram mais claras para mim. Eu comecei a entender mais os conceitos da conscienciologia a partir desse trabalho de grupos, a partir de ajudar os grupos a se organizarem, que no final ia ser um modelo, né, jurídico, mas também tinha toda uma condição de uma organização social, de uma organização de grupo, né, de propostas de modelos de poder, de exercício de poder, né? Então isso me chamou a atenção. E aí, a partir disso, pelas oportunidades que eu tive a nível de voluntariado, eu praticamente segui esse caminho, né? Outras instituições vieram, houve a própria Fundação do SEAJUC, e eu estava vendo assim, fazendo uma retrospectiva, mais ou menos umas pontuações, das 25 instituições conscienciocêntricas que eu acho que a gente tem hoje, eu tive a oportunidade de ou elaborar, ou participar, né, da elaboração, de uma forma mais direta ou não, de praticamente 17 instituições conscienciocêntricas. E a cada vez que a gente fazia isso, a gente se reunia com grupos, a gente dava os grupos, conversava com eles e via como que a partir da proposta de trabalho, né, daquele grupo que estava se formando mais cedo, a gente poderia, enfim, né, organizar, sistematizar a maneira como eles iam se pautar, do seu ponto de vista não só jurídico, mas também do seu ponto de vista organizacional, do seu ponto de vista político-administrativo. E eram sempre experiências muito interessantes, né? Uma outra experiência muito interessante que marcou foi quando a gente constituiu a Unicim. Então, à época, em 2005, que, na verdade as discussões sobre a Unicim começaram em julho de 2004, ficaram-se uns 6 meses, mais ou menos, discutindo o estatuto, formas, porque era uma concepção diferente das instituições conscienciocêntricas, né? Até mesmo os órgãos sociais, as atribuições eram totalmente diferentes. E ali se teve um embrião do que hoje a gente pode estar falando aqui, de uma governança conscienciocêntrica, porque a Unicim, ela ia inaugurar, ela ia fechar justamente uma articulação, né, entre as instituições que existiam à época, que se não me engano na época eram 7 instituições que já estavam fundadas à época, e a partir da Unicim, então, se inaugurava uma outra, digamos assim, uma outra instância política administrativa e até mesmo jurídica dentro da CCCI, com objetivos, com uma proex institucional totalmente diferenciada, né? E eu estava até, quando estava preparando esse trabalho aqui, eu acessei a transcrição da primeira reunião que a gente fez para se discutir a condição da Unicim. Gente, foi muito interessante, né? Estava o professor Valdo presente e a pessoa transcreveu literalmente o que todo mundo falou ali, né? E era muito interessante, assim, como naquele momento era tudo muito novo. Foi no auditório, você estava? Foi no auditório da Loteca, não sei aqui quem que estava, né? Estava o Wagner, foi no auditório da Loteca. E
E aí era interessante porque relendo, assim, se acessa aquele Holopensene de realmente uma fase diferenciada, né? E ali amparadores diferenciados, né? E eu fui muito inspirada para sugerir o modelo que a Unicim ia estar fazendo, né? E novamente ali foi uma confirmação de que parte da minha ProEx passava por essa linha de atuação, né? E, bom, e depois da Unicim, então, outras ICs, estou olhando aqui para o César, até me lembro, né, da época da IEC, né, César, que também foi uma novidade, né? Foi algo que saiu um pouco do convencional, né, do que era as instituições consensocêntricas à época, pela própria proposta, e situações assim de diversidade iam me dando cada vez mais oportunidades de aprendizado, de conexão com novas ideias e de uma visão mais ampla, né, de como se constitui esse corpus político-administrativo dentro da CCCI, né? Então é isso, né? Aí, mais não sei quantas instituições consensocêntricas, depois, né, as oportunidades surgindo, aí a gente trabalha com colégios invisíveis também, que tem uma outra configuração, que tem uma outra sistemática, mas que também é um organismo, né, chamado agora de organismo consensocêntrico. Então, e aí você vê que são realidades um pouco diferentes, mas também com o mesmo objetivo de compor esse corpus, né, de instituições dentro aqui da CCCI. Acho que eu não preciso, vocês estão me ouvindo? Então, vocês querem o microfone? E aí, por isso aqui que nesse roteirinho para vocês, eu vi que todas essas oportunidades pelas quais eu passei, pelo menos nesse ponto, né, em que eu trabalhei, foi justamente um percurso em que eu pude ir fazendo essa transição, que eu pude fazendo, né, essa vivência pessoal do direito para o paradireito, né? Porque enquanto eu tinha um referencial até um certo ponto teórico do direito, mesmo com algumas vivências profissionais, não muito dentro dessa linha, a partir do momento em que eu assumi a condição do voluntário conscienciológico nessa linha e essas oportunidades em termos de trabalhar com constituições, instituições conscienciocêntricas, que são pilares, né, dentro da própria CCCI, que são fundamentais na questão da própria fixação e materialização da ciência conscienciologia aqui, não são elas, mas são uma das principais, eu pude começar a adentrar o Holopensene, fazer conexão com os amparadores, né? Ter acesso a ideias mais expandidas, passar por extrapolações que têm relações com a especialidade do paradireito, e que agora, né, hoje, inclusive, já tem uma instituição dedicada a isso. Então, por isso que esse princípio dos fatos orientam as pesquisas, né? Fazendo uma retrospectiva, a minha atuação no voluntariado e a minha retribuição durante um bom tempo do voluntariado, eu acho que aqui agora, estou lembrando, né, a gente teve a oportunidade também de participar desse outro momento, né, que foi a constituição do colegiado da conscienciologia. Eu já faço parte do colegiado, então é uma vivência diferente, são experiências diferenciadas que você tem em termos de voluntariado, de atuação, de constituição e de ideias. Então, os fatos vão orientando a pesquisa. Esse tema da governança conscienciocêntrica eu considero relevante para o nosso contexto grupal e talvez uma dos aportes que eu tive foram essas oportunidades, como eu mencionei para vocês, tá? Eu quis fazer essa pequena contextualização para ficar claro o porquê que eu trouxe, né, essa temática e qual que é o meu interesse pelo tema. Tudo bem? Eu queria combinar com vocês assim, ó, a gente tem um tempo até 10h45, né, para
para a gente conversar, debater, falar aqui. Vocês têm um roteirinho na mão que, por aí, a ideia é que a gente já saiba alguns tópicos que eu gostaria de debater e discutir com vocês. Eu não trouxe slide, então a gente vai trabalhar mais numa interação. E a proposta é essa, é o debate, uma interação. A hora que vocês quiserem participar, colocar, perguntar, contribuir, por favor. Isso vai ser... É nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? E aí todo mundo junto, a gente vai regulando aqui com o tempo, com os tópicos e o tempo, e vamos ver se a gente cumpre, né? A ideia é a gente conseguir cumprir aqui todos os tópicos, mas também, se não cumprir, não tem problema. A gente faz isso numa outra oportunidade. O importante é, né, a gente aproveitar bastante a presença de todos, o fato de estar todo mundo aqui, e trocar experiências e fazer somatório de ideias, e eu aprender bastante com vocês também. Tudo bem? Pode ser assim? Tá certo? Bom, beleza. Então, agora eu queria, para a gente introduzir o assunto, falar um pouco sobre o que é essa governança, né? Da onde que vem esse termo. Até onde eu pesquisei, assim, já na década de 70, lá nos Estados Unidos, a época daquele caso Watergate, né? Que justamente foi a investigação de financiamento da campanha do Nixon, né? Na época. Ali a partir dessa investigação, né, culminou na renúncia do presidente, se percebeu ali determinadas práticas vindo do mundo corporativo, né, que não estariam dentro de condutas éticas adequadas, inclusive legais, né? Então, ali apesar de não ter esse termo governance, né, ou corporative governance, governança corporativa, ali já se começou a estabelecer, já se pensar sobre o assunto, até onde eu pesquisei, né? Mas foi no início da década de 90, a partir de um documento, de um relatório emitido pelo Banco Mundial, que nesse relatório se fala de governança e a questão econômica, né? Que esse termo governança, ele é lançado, e ele, a partir disso que ele fica mais sendo utilizado. Mas esse documento do Banco Mundial, ele trata de uma governança mais global, tá? Ele trata de uma governança relacionada a aspectos econômicos, né? Enfim, e ele não se restringe, não se especifica na condição das corporações ou das instituições, né, das empresas, né. Próximo a essa data, acho que no mesmo ano de 1992, a partir de uma publicação feita por deixa eu colar aqui porque eu não gravei, enfim, uma publicação feita no Reino Unido, né, também, que fala sobre, aqui, da Cadbury Committee, né? Eles relatam sobre causas de vários eventos relacionados à gestão oportunista de empresas, e aí esse termo, governança corporativa, corporate governance, é lançado e passa a ser melhor utilizado, tá? E aqui no Brasil, também na década de 90, mais próximo ali do ano final da década de 90, 1998, inaugura-se um estudo mais aprofundado sobre esse termo. Inclusive, hoje existe no Brasil um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma referência no assunto, né? E cada vez mais se traz esse assunto da governança corporativa especificamente, que talvez é o que é mais conhecido por todos, né, que tem uma aproximação maior aqui com o nosso tema. Enfim, em função de uma maior profissionalização das empresas, e hoje em dia, né, com a situação política do país, esse tema também tem voltado muito à baila e está sendo bastante discutido, tanto é que esse ano o congresso anual desse Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem uma expressão, inclusive, internacional, ele trouxe uma temática chamada governança consciente, né? Quando as regras não bastam.
Então, a temática desse encontro deles, que eles trazem conferencistas internacionais para tratar da questão da governança corporativa, foi justamente levantar a necessidade de um aprofundamento e uma qualificação nas posturas éticas dentro do mundo corporativo, e que só modelos, regras, códigos, né, não são suficientes. Então, é interessante porque eles voltam a atenção, chamam a atenção para o componente consciencial, para o componente humano, né, e voltado para a questão ética, tendo em vista todos os acontecimentos aí mais recentes no nosso país, com relação ao envolvimento de grandes empresas, grandes corporações, pelo menos o desvelamento, né, do envolvimento das grandes empresas e grandes corporações nos casos aí de corrupção, né, dentro da política do país. Mas a governança, esse termo governança, que inicialmente começou com o Banco Mundial lá em 92, falando dessa situação mais econômica, né, inclusive com uma definição mais ampla, que eu quero ler para vocês aqui. Olha, eles falam lá: a governança é a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições públicas e privadas administram seus problemas comuns, né? Então, está relacionado com a administração, está relacionada com a administração de problemas comuns, né? Práticas, maneiras, indivíduos e instituições. Mas a governança ela não se restringe à condição corporativa, nem à condição econômica. Então, você tem várias linhas, né? Tem uma tipologia muito grande a nível de governança, né? Vou colocar aqui alguns para vocês: a governança corporativa, global, econômica, ambiental, a hoteleira, a pública, da informação, do solo, orçamentária, investimentos, projetos de terras, da justiça, de águas, governança informacional, digital, colaborativa, tributária, e aí vai. Então, assim, esse conceito ele é tratado por múltiplas áreas do conhecimento, e ele segue várias perspectivas teóricas, né? O que talvez mais se aproxime, o que talvez seja mais divulgado e seja passível de mais estudos, é a governança corporativa, né? E a governança corporativa ela surgiu no primeiro momento justamente para poder alinhar um controle e a gestão das corporações, das empresas, em função do que eles chamam de uma teoria da agência, que é justamente assim, que é aproximar, alinhar e controlar as empresas, administrar as empresas, considerando os interesses do que eles chamam os proprietários, que são os acionistas, tá? E a gestão dos gestores, que são os diretores, né? Enfim, né? O corpo administrativo. E aí, nessa questão da teoria da agência, tem uma questão, um órgão muito importante, né, dentro da governança conscienciocêntrica, que tem um papel central a partir dessa teoria da agência, que é a prevalência, que é o que eles chamam de conselho de administração, que são pessoas, são executivos que fazem parte de um conselho esse que vai justamente trabalhar com as decisões estratégicas, né, vão dar os rumos daquela corporação, atendendo aos interesses dos acionistas, mas também fazendo uma interface com os administradores, né? Não quero encher vocês aqui com teoria de administração, mesmo porque não é muito a minha seara. Eu acho que quem quiser ajudar e participar, para me ajudar, por favor. Mas, de qualquer maneira, isso é o que é mais prevalente dentro da área de administração, tanto é que há uma definição bem clássica e talvez bastante utilizada com relação à governança corporativa, que é o conjunto de práticas e relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria executiva, auditoria independente, conselho fiscal, com a finalidade de aprimorar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Muito bom. Mas vamos voltar agora para o nosso caso. Como é que a gente trata da condição da governança dentro da nossa atividade, que não é uma atividade do setor lucrativo, não é uma atividade dentro do que é chamado segundo setor, né? Nem do primeiro setor, que é a condição de governo, né? E aí, fazendo uma revisão bibliográfica, tem pouquíssimos estudos a respeito disso, né? Tem poucos trabalhos, pelo menos até onde eu vi, né? É um tema ainda, é uma seara muito
até bastante proveitosa para ser explorado, mas essas concepções, essas perspectivas teóricas que são colocadas a partir de empresas, né, com fins de lucro, corporações, sejam elas sociedades de capital aberto, capital fechado, sociedades familiares, enfim, eles têm um pouco de dificuldade de ser transmutados para a nossa realidade, porque, a princípio, a gente não tem um conselho de administração, essa questão da teoria da agência fica prejudicada, porque não tem um interesse econômico maior, né, na nossa atividade, tá certo? Nós não distribuindo um lucro, nós não temos acionista, então, do seu ponto de vista financeiro, econômico, essas abordagens, elas ficam, mesmo que transpostas, elas ficam um pouco prejudicadas. Mas existe a possibilidade da gente trabalhar com o que alguns pesquisadores chamam de uma governança de economia social, que é como os pesquisadores franceses chamam o terceiro setor, né? Então, há um segmento chamado de economia social, que é como se fosse o nosso terceiro setor, formado por associações ou instituições, fundações sem finalidade de lucro. E quando se olha por essa perspectiva, eles já fazem uma outra abordagem com relação à governança corporativa, né, ou a governança em si, porque eles já estendem isso voltados para os processos decisórios, para a condição de uma divisão mais equilibrada de poder dentro das instituições, né? E, enfim, uma inclusão maior, né, dos membros, no sentido de participar das decisões, e trabalha-se com isso mais nos processos decisórios mais abrangentes dentro dessas instituições do terceiro setor, né? Tem um artigo interessante que eu, infelizmente, não consegui referenciar na bibliografia, mas depois eu posso passar para vocês, em que se faz esse estudo das estruturas de governança, inclusive com o estudo nas instituições do terceiro setor, que é o nosso caso, inclusive com o caso lá dos Doutores da Alegria, que é uma associação sem fins de lucro, né? Então, eles fazem um estudo de caso aqui e trazem essas abordagens. Muito bom. E aí, a partir disso, eu trago essa proposta de definição para vocês, que é da governança conscienciocêntrica, né? Então, vamos trabalhar já esse tema dentro agora do paradigma consciencial da governança conscienciocêntrica. Então, é um conjunto de princípios, de práticas e de relacionamentos definidores da participação e do engajamento de integrantes de uma instituição, uma organização, uma comunidade, na dinâmica do exercício coletivo de poder, em processos decisórios estratégicos e na produção de resultados interassistenciais a partir da autopesquisa e da reeducação consciencial. Será que eu posso abrir mão desse microfone aqui? Bom, enfim, dentro dessa minha proposta, eu quero trazer, o objetivo é trazer esses elementos de engajamento e participação, chamar a atenção para o conceito de prática, né, de conjunto de práticas, mas também de princípios, né? Então, isso entra na questão da teática, não é isso? Então, a governança, ela é justamente essa dinâmica também de relacionamentos, né, entre indivíduos, entre instituições, entre grupos, né? E nessa perspectiva do exercício do poder, ou seja, o poder aqui, o poder decisório, o poder de gestão, o poder de administração, eu entendo como um elemento fundamental nesse estudo, né, nessa abordagem, né? Mas também, em sendo conscienciocêntrica, ou seja, entenda a característica de estar voltada para a consciência no centro de todo o processo, não poderia prescindir de se ter um elemento no sentido da autoexperimentação, né, voltado para uma condição autorreeducativa e também de recins, né, e também de reeducação. E a reeducação justamente nesse sentido, né, de como que nós,
enquanto enquanto indivíduos, né, participando de um grupo, participando de uma coletividade, como que nós interagimos entre nós. E a partir do momento em que nós constituímos instituições, constituímos organizações, e somos nós que fazemos essas organizações, como que nós fazemos com que elas interajam entre si, elas se relacionem dentro dessa dinâmica, né, de exercício coletivo de poder, dentro dessa dinâmica justamente de processos decisórios, né, com vistas a esses resultados mais interassistenciais, com resultados mais cosmoéticos. Né. Com relação aqui. Com relação à situação da CCCI? Isso? Do momento? Do momento de agora? Então, Cris, assim, eu acho que a gente está num momento muito bom. Eu acho que a gente está em oportunidades muito propícias para nós nos lançarmos a experimentos individuais e grupais de maior qualidade a nível de resultado quanto à aquisição de uma maturidade grupal maior. Não sei se eu respondi, se você entendeu. Bem claro. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse momento pelo qual essa comunidade passa, e invariavelmente a gente tem que trazer um marco que é a decisão do professor Walter, né? E aí sai um elemento importante dentro dessa dinâmica grupal, que era a pessoa dele, o papel que ele desempenhava aqui, que ele desempenhou durante esse tempo, né? E aí, esse momento é um momento extremo, na minha opinião, na minha vivência, na minha observação, um momento extremamente rico, proveitoso, entendeu? Para que justamente a gente fale, bom, e agora? Nós temos que nos reorganizarmos ou qualificarmos a nossa organização enquanto grupo, né? Para justamente darmos sustentabilidade, não só nesse momento, mas garantirmos a sustentabilidade desse empreendimento, dessas ideias, né, de todas as iniciativas que já foram feitas, da própria comunidade, né? E quando eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando também de crescimento, né? De uma maneira que seja organicamente organizada e que produza esses resultados interassistenciais cada vez mais potencializados, né? De maneira que as nossas interações também, que esses resultados, esses experimentos sejam digamos, aproveitados para as nossas reciclagens, para as nossas autopesquisas e também para a geração de verpons. Eu particularmente acho que o Márcio está aí, ele é especialista nessa área da conscienciocentrologia, acho que tem mais pessoas aqui que estudam isso, não sei se você concorda comigo, Márcio, mas assim, eu particularmente acho que nós ainda aproveitamos pouco essas oportunidades, né, ou essa vivência grupal, né, para fazer um estudo, para fazer uma pesquisa, né, para justamente fazer um experimento, do seu ponto de vista sistematizado, de como é que nós nos organizamos politicamente aqui dentro, né, dentro de uma política conscienciocêntrica, dentro de uma administração conscienciocêntrica. É claro que nós temos 3 décadas só, né, de instituições, o Instituto ano que vem vai fazer 30 anos, então não é muito tempo. Mas, de qualquer maneira, nós temos um laboratório, eu acho que muito rico, né? Nós temos elementos muito ricos para fazer essa pesquisa. E em que pese a gente saber que já teve várias jornadas, vários eventos científicos voltados para a questão da administração conscienciológica, eu acho que ainda tem muito espaço para se fazer uma pesquisa, né, mais aprofundada, com uma metodologia mais específica, que traga e que seja mais a longo prazo, talvez, né, que a gente aproveite e faça algo mais a longo prazo, para que a gente tenha resultados que possam nos permitir estabelecer hipóteses, lançar hipóteses e, a partir disso, criar verpões com relação a isso, porque é uma fonte de tares, né, fundamental. Imagina o que nós produzirmos aqui, se depois o que nós podemos levar para a sociedade, né? O que nós podemos levar para outros grupos, o que nós podemos levar para outros contextos, né? Em termos de agrupamentos humanos.
Sabe que eu estava pensando se dava para falar, mas acho que tem sentido, né? O livro O Incógnito, que fala uma coisa bem importante, ele faz toda uma base, né, de propostas de como é visto na sociedade, as situações. Sobretudo, eu senti que marca muito o tema da igualdade, que ele fala o mito da igualdade, né? Com respeito a como são tratadas as situações, depende a patologia que apresenta a pessoa, porque fala tudo do ponto de vista da neurobiologia. E é importante porque ele vai realmente sendo parte disso, vai falando todo o tema a questão da como de como ele vai vindo a evolução. E chega uma hora onde ele conclui, pelo menos o que eu interpretei, que isso não é suficiente, né? Como que ele está pensando que precisa algo maior, né? Fora o que tem a ver com a ciência convencional. Ele planteia daí do É o livro que é Incógnito, que você falou? Incógnito. E então, em uma hora, ele está falando da questão de como a parte jurídica, né, considera os casos, as patologias, como vai avaliando. E desconsidera o tratamento que se dá hoje, né? Vai vindo que falta ao juiz ir vendo uma coisa mais ampla. E ele, numa hora, disse: será que aparecerá algum tipo de melhoramento no direito que possa ampliar a visão da consciência, conceito ético, a parte da direitologia? Eu pensei. Então, digo, parece que isso está aí sendo parte do caldo de cultivo nessa dia, para ir prosperando. E acho que essa proposta que está dentro da conscienciologia, a proposta que você está planteando, né, é um momento é hoje, né? Está se gestando. Acho que eu vejo como, né, respondendo a sua pergunta novamente, só ratificando, eu vejo que é um momento muito propício, sabe, para esse tipo de experimento a nível de organização grupal e de estabelecimento de relações, né, dentro do nosso grupo, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista social. Cris, aqui na definição, quando fala do engajamento, a participação, eu queria que você correlacionasse com aquele artigo lá do colegiado gestor, da experiência que a gente teve aqui no CAEC. Porque um dos pontos que eu vejo que implica para todos nós aqui na questão da governança conscienciocêntrica é o nível de engajamento do voluntariado dentro das instituições. E uma das coisas que a gente, quando chegou aqui no CAEC em 2002, havia uma discussão sobre a verticalização das tomadas de decisões e os voluntários alheios tendo que cumprir tarefas e isso gerava um incômodo, isso gera um incômodo, isso gera mídia dissidência, isso gera, as pessoas não se engajam porque não conseguem participar do processo de decisão, tem que cumprir tarefas. E isso foi uma das coisas que a gente gostaria de ter nas instituições conscienciocêntricas, porque existe vasta informação de que as pessoas se engajam mais naquilo que elas participam no processo de tomar decisão. Naquilo que vem de fora, como ordem para fazer, tarefas para cumprir, as pessoas têm um engajamento relativamente. Se é funcionário, é pago. A pessoa vai cumprir tarefa porque é paga. Mas se é voluntário, o cara não vem. Faz de qualquer jeito, deixa para fazer, não é prioridade. E isso afeta a conscienciologia, isso afeta a gente. E quando se propôs aqui, em 2002, fazer uma experiência de gestão, de participação, eu queria que, se você pudesse relatar e como é que foi esse processo que foi, pelo jeito, lembro que foi colocado, você e o Denilson colocaram naquele primeiro artigo ali. O que era essa decisão, como é que era o processo de gestão mais horizontalizado? Então, na época, a gente constituiu houve essa proposta, né, que foi na verdade, foi uma produção grupal na época, das pessoas que estavam aqui, de se formar um fórum de deliberação chamado de colegiado gestor, né? Aí você perguntou? Como que isso... E aí a ideia é que o colegiado gestor fosse formado por todos os voluntários na época, né, do CAEC, isso que eu queria falar, por todos os voluntários na época do CAEC, não eram tantos assim, só tinha o CAEC aqui, né?
E nós levaríamos, né, nós iríamos levar, estou vendo o Márcio aqui, porque ele participou de algumas, lembra, Márcio, na época, algumas reuniões de avaliação com a gente, né? Nós levaríamos assuntos relacionados às políticas institucionais, colocaríamos propostas e discutiríamos isso com todos os voluntários, as decisões ali tomadas seriam as decisões implantadas. Tinha voluntários na decisão tomavam voto. Como é que era aquela... Como que era o processo de tomada de decisão nesses fóruns do colegiado gestor que tinham, parece que tinha o executivo... E nós dividimos a época, né, nós assim, demos peso, né, tanto para a gestão como para o voluntariado, e eles tinham pesos iguais. Quem estava na administração e os voluntários tinham pesos iguais nas votações, né? E foi uma experiência, assim, gente, muito interessante, porque eu, particularmente, foi a primeira vez que eu participei disso dentro de uma gestão conscienciocêntrica, e no início o pau quebrava, mas assim, de uma forma super positiva. Eu acho, aproveitando essa sua pergunta, quando eu falo assim que o pau quebrava, tinham discussões, tinham debates, entendeu? Havia discordâncias, o que para nós, à época, era totalmente estranho, porque os voluntários eles estavam acostumados a participar de uma instituição, e aqui eu não estou nem fazendo nenhum juízo de valor à época, tá, gente? Mas a situação as pessoas da diretoria decidiam o que ia acontecer e nós fazíamos. Nós, né, eram diretrizes, eram políticas que eram decididas e, claro, os voluntários estavam ali para fazer. E esse ponto que você colocou, Roberto, da voluntariedade dentro dos nossos recursos conscienciais, isso é muito importante, porque quando você vai estar numa instituição, numa organização em que as pessoas são funcionários, são colaboradores, tem um outro nível de vínculo. O vínculo empregatício gera, né, algumas condições que às vezes a pessoa vai fazer porque ela é obrigada, né? No voluntariado isso não existe, né, gente? Voluntário não é proletário, voluntário não é otário, voluntário é voluntário. Então, a pessoa faz se ela quiser. Ela faz porque, em função do vínculo consciencial, ela faz porque ela entende que aquilo faz parte da sua proex, ela faz porque ela vê sentido naquilo. Né? Mas aí, só respondendo a sua pergunta, existiam debates, eram debates acalorados, né? E era novidade para a gente, então algumas pessoas ficavam um pouco assim constrangidas, elas ficavam um pouco surpresas, porque nós debatíamos mesmo. Claro que sempre se pode aprimorar o nível de maturidade, mas o que acontece? Lendo aqui, observando também, né? Isso foi em 2002, né? Nós estamos 2002, 2003, nós estamos em 2017, né? Mesmo com esses debates acalorados, que eu particularmente hoje eu vejo como algo muito positivo, porque eu acho que a gente tem que ter um desassombro com relação ao conflito, eu acho que a gente tem que ter um conflito nesse sentido, de embate de ideias, entendeu? Nós temos que ter um desassombro com relação a isso, né? E aí, mesmo com esse debate de ideias, o que ocorreu? Dali surgiam novas alternativas. E é justamente desse debate de ideias, desse conflito construtivo, essa é uma expressão, que surgem ideias, que surgem novas possibilidades, né? Que a gente aprende a condição de acolher o divergente, de conviver com a discordância, né? E ali se via que, a partir da participação efetiva dos voluntários na decisão da gestão, isso ia implicar na gestão da instituição, eles se sentiam mais incluídos, né? Agora, cada vez mais, até aproveitando a pergunta que a Cris fez ali, eu acho que nós temos que, nós todos aqui voluntários, nós estamos à frente das instituições, nós que somos responsáveis, né, por essa comunidade, eu estou falando de todos nós, criarmos ambientes propícios para isso, entendeu? Para que haja esse engajamento, ou qualificarmos os ambientes que já existem para que haja esse engajamento, para que haja essa participação, né? E isso não depende de estrutura, isso depende de postura consciencial, na minha visão. Entendeu?
Porque estrutura, modelo, tudo isso pode ter. Claro, são guidance, são diretrizes, né? E que são importantes, mas a postura, a mudança começa na própria consciência, entendeu? No sentido de estar aberto a ouvir, estar aberto a conviver com o divergente, né? A falar, a perguntar, a questionar, A perder. né? A perder. A perder, a abrir mão, a não ser a priorista, entendeu? Então, aquela condição, né, Cris. Exatamente. Cris. Eu achei interessante, ainda entrando dentro da linha do que o Roberto estava falando, da definição aqui, a questão do participação e do engajamento. Eu acho que o grande desafio que a gente ainda não, de repente, passou, é a questão de que, mesmo no terceiro setor, as instituições que são sem fins lucrativos, que são assistenciais, elas ainda têm um direcionamento ou uma direção que ela, às vezes, é personalística, ou seja, é um grupo de pessoas que montou aquela ONG e que dá uma direção e que dá toda a política de atuação daquilo ali, e os voluntários são meros colaboradores dentro daquela linha. Eu acho que dentro de uma governança conscienciocêntrica, o direcionamento e a própria política de direcionamento das instituições é que precisa ser assumida participativamente, né, e de uma maneira engajada pelos próprios. Então, a gente ainda tem uma certa falta de esclarecimento dessa diferença do voluntariado conscienciológico para o voluntariado convencional. E a gente ainda vê dentro das I6 voluntário que assina a ficha de voluntariado, mas não lê o que está escrito ali. Porque eu me dei o trabalho de ler algumas vezes essas fichas das instituições que eu participei, do IPC, é bacana. E é como você estava falando no início, não é só o que está escrito que vale, mas é o sentido daquilo que você está fazendo dentro da instituição. Então, é muito mais uma questão cultural que a gente ainda tem do tipo de voluntariado, você vê, o voluntário não participa das reuniões de colegiado, não faz assim muita questão, ele está ali para fazer o trabalho dele, né? Mas qual é o trabalho dele? É só aquela atividade dentro de um setor dentro da IC e tal, ou ele também tem responsabilidade pelo ônus daquilo que for decidido pelos coordenadores e pelos secretários, entendeu? Então, eu acho que passa muito ainda talvez, na admissão do voluntariado, daquela pessoa que chega à conscienciologia, a gente ter um trabalho mais de esclarecimento com relação à dinâmica do voluntário e a forma como é que essa gestão se dá de maneira diferente de uma instituição não convencional. Até coloquei aqui, é um tipo de exemplarismo de uma organização não lucrativa pessoal, mas coletiva. Eu me lembro sempre que toda reunião tem esse negócio, quando a gente está no final do ano e que vai chega a ver o resultado daquilo que ele está fazendo e que tem que juntar e o dinheiro está curto e não sei o quê, e a gente lembra do Valdo falando que o resultado financeiro traduz a assistência realizada, né? Mais ou menos isso. Mas esse resultado financeiro, ele precisa ser um resultado de todo o trabalho de todo mundo, não uma preocupação de um cara que está dirigindo, ou de um conselho que está dirigindo, né? E aí parece que só no final do ano, mas está devendo tanto, mas nós estamos precisando de tanto, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo. Então, esse modelo precisa mudar, né? Ou essa conscientização, não sei como é que seria isso. Eu acho que essa conscientização, eu repito, eu acho que tem que começar por cada um. Eu acho que o voluntário, é importante que ele encontre, que ele também ajude a constituir ambientes que o propiciem esse entendimento de que a participação no voluntariado aqui perpassa por essa condição de uma grande oportunidade de autopesquisa e que ele não veja isso como uma mera atividade administrativa e eu vou fazer autopesquisa só quando eu estiver dando aula ou quando eu estiver desenvolvendo o meu artigo lá. Porque, vamos combinar aqui, né, galera? O experimento é da convivência em grupo, né?
esse que é o nosso grande desafio aqui, né? Chegou você que veio, né, sei lá, da paraprocedência A, eu da paraprocedência B, o Roberto da paraprocedência C. Todo mundo, consciências, né, pelo menos por hipóteses zeradas, né, já acostumadas com algum traquejo em relação a poder, a convivência, aí junta a galera toda aqui, ó, mas legal, agora vamos juntar e todo mundo tem um objetivo em comum, que é fazer assistência além do nosso umbigo. Nossa, que coisa legal que a gente viu isso no curso intermissivo, né? Joia, vou topar, acho que tem a ver, né, com o que eu preciso fazer. E aí coloca todo mundo junto e vamos ver o que acontece. Então, pensa que oportunidade da gente reciclar uma série de coisas. Eu não sei se o voluntário, logo que ele chega, né, qual que é a dimensão que ele tem disso, porque é a partir justamente das experiências, das vivências, que ele vai tendo a oportunidade de vislumbrar, né, essas possibilidades, entendeu? Em termos práticos, em que se poderia inserir esse voluntário para que essa consciência fosse, esse esclarecimento pelo menos fosse melhor. Então, né? Então, acho que a gente é o que a gente vai discutir ali, o que otimiza, está ali na frente, né? Elementos da governança conscienciocêntrica, o que otimiza, o que dificulta. Eu acho que a gente passando por esse ponto, acho que pode ser que a gente traga, mas eu acho que sim, né? Mas novamente, sabe, Alain, eu tive pensando muito assim, como que a gente... Outro dia eu ouvi uma coisa assim, olha, nós estamos sendo muito permissivos. O que significa isso? Isso está acontecendo porque nós estamos sendo muito permissivos com os voluntários. O que significa isso? Entendeu? Quer dizer, não podemos ser permissivos, há muita permissividade para o voluntário, para ele fazer ou deixar de fazer, entende? Então, eu acho que isso que você está falando exige uma mudança, sabe, gradativa, uns mais rápido, outros mais devagar, mas uma mudança de paradigma com relação a essa questão da convivialidade, da grupalidade, do exercício conjunto coletivo do poder. Porque tem alguma coisa para a gente inserir o voluntário? Tem, acho que tem uma série de condições que cada um pode fazer para melhorar o ambiente de um modo geral, né? Mas aí eu acho que também cabe o respeito de cada um, né, e encontrar o timing de cada um, mas eu acho que sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que existem várias condições que podem ser feitas, pequenas atitudes gerando grandes resultados, entendeu? E não necessariamente, assim, algo muito diferente. Eu acho que passa mais por uma mudança de comportamento e isso vai refletir na forma como a gente se relaciona e isso vai criar um ambiente, pode criar um ambiente mais propício, né, para participar. Jeffrey, por favor, o Jeffrey, depois o César. Eu só estou organizando o Zaz e o Oi, Gelson. gente. Eu notei nas referências, você falou sobre uma metodologia, né, de teoria U. Está na bibliografia, se a gente conseguiu colocar, né, na sugestões de leitura. Eu acabei de fazer um curso com eles lá na Cidade do Cabo. Eu tenho vários recursos que eles deu, essas coisas, mas bem orientado para... eu vou ler a título aqui. Liderança coletivo para inovação e mudança profunda. Então, a abordagem deles é bem como a gente está começando a falar sobre as necessidades para ajudar os voluntários a ficar mais conectados, para ajudar eles a crescer mais rápido, para ser líderes. Eu acho essa ideia de liderança coletiva é ótimo. Todos nós precisamos ser líderes. Essa ideia dos milênios passados e até recentemente, de que não, a chefe manda e eu faço. Essa coisa a gente precisa quebrar nossas cabeças. A gente precisa reciclar isso. A ideia que eles colocam aqui, por exemplo, uma ideia aqui. A criatividade coletiva. Se nós conseguirmos começar a fazer isso para abrir espaço para não só suas ideias, colocando suas ideias é importante, mas se que isso gerar é só minhas ideias, é ideias da outra pessoa, é outra, é um debate, é mais uma competição do que uma cooperação.
Então, a ideia desse abordagem, dessa teoria U, eu gostei muito, eu achei muito aberto, é muito positivo, e tem resultados profundos. Acolher opiniões divergentes, pessoas divergentes, até voluntários novos que não sabem muito, não têm bagagem de conscienciologia, mas têm ideias inatas, têm um curso intensivo novos, têm ideias, perspectivas diferentes. Se nós fechamos, ou continuamos da mesma forma que a gente está indo, eu acho que pessoas não vão ter motivação, não vai ficar engajado, vai ficar cada vez mais, por que eu estou aqui, sabe? Essa inspiração que nós tivemos com o Valdo, com aquela profundidade, ideias e observações, a nível de assistência, desassédio, coletivamente, talvez a gente podemos chegar mais perto daquela realidade, mas não tem nenhum tão forte, tão bacana, tão assim como ele. Então, nós precisamos, na minha opinião, mudar nossas abordagens e procurar ideias que já existem no mundo, mas a gente está um pouco autística nesse lado, sabe? Não tem introdução, não sabemos, não estamos gerando essas coisas importantes para nós. Posso aproveitar que você falou, Jeff, eu concordo com você, porque tem muitas tecnologias, tem muitas metodologias, tem muitas teorias que podem nos ajudar a trazer elementos para essa área da questão da coletividade, da organização social. Um deles é essa da teoria U, que trabalha com a condição da cocriação, né? Então é cocriação, cocriatividade, cogestão, né? Do Otto Scharmer. Co-iniciando, co-percebendo, co-inspirando, co-criando e co-evoluindo. Uma outra... Então, eu acho que esse olhar mais para fora, né? Você buscar fontes de inspiração de outros grupos. Gente, tem muita coisa acontecendo lá fora, assim, né? A gente fazendo uma pesquisa, a gente vê como tem pessoas falando... ideias e trazendo ideias e botando ideias em prática estão muito convergentes aqui com o nosso ideal de participação, de colaboração. Eles não têm um paradigma consciencial, mas estão próximos, têm tecnologias que possam ser, ao menos, observadas ou aproveitadas, né, ou lidas ou conhecidas, adaptadas, e a gente extrapola para a nossa realidade. E eles abrem muito espaço para os amparadores atuar. Foi impactante. Eu falei, puxa, eles não sabiam que eles sabiam, mas não sabiam o processo multidimensional tão claro. Mas abriu muito espaço para essas inspirações, ideias novas. Foi bem bacana. E aí, só aproveitando o teu gancho, Jeffrey, essa Margaret Heffernan, alguém conhece, já ouviu essa Margaret Heffernan? Ela está nas referências aí bibliográficas. Gente, vale a pena assistir os vídeos do TED dessa moça, dessa mulher, dessa senhora. Tá? Fiquei fã dela. E ela escreveu esse livrinho aqui, ó, O Poder das Pequenas Mudanças. Pensa num livro pequeno que tem muita ideia boa. Tá? Tá aí nas referências. E ela traz o conceito de cultura justa. Uma cultura organizacional que ela chama de cultura justa, que traz esses elementos, eu acho, aí, ou ideias de práticas que nem você estava falando, sabe, que podem nos ajudar a implantar esses modelos de gestão, de participação, de decisão mais conscienciocêntricos, né, e mais próximos da nossa realidade. Ela tem vários vídeos no YouTube, ela traz conceitos bem interessantes, um deles, não sei se a gente vai conseguir chegar até lá, mas eu vou aproveitar para falar, chamado Willful Blindness, chama cegueira intencional. Tá? Alguém já ouviu falar da cegueira intencional, desse conceito? Tá? Esse Willful Blindness, cegueira intencional, é até um termo jurídico, né? Lá no direito americano, que é quando a pessoa que tem condições, tem possibilidades, poderia, deveria, né? Tem condições de ver, de saber de algo, mas ela tira o corpo fora, ela alega que ela não sabe. É a nossa omissão deficitária. Tá? E aí é muito interessante, porque as coisas estão escancaradas na frente das pessoas, e as pessoas simplesmente fazem de conta que nada está acontecendo e, ó, cala,
né? E por que acontece o willful blindness, a cegueira intencional, né? Ou por medo, né? Ou por fuga, a pessoa acha que alguém, né? Que é um medo, mas assim, do tipo, não vai adiantar nada, para quê que eu vou falar? Não vai fazer nenhuma diferença, né? E nas palestras da Margaret, nos vídeos dela, ela fala que com comportamentos como esses acabam gerando desastres e catástrofes. Então, ela deu exemplo ali de acidentes, exemplo das situações lá, né, nos Estados Unidos relacionadas à quebra lá do mercado financeiro, né? Ou como muitas vezes se perde a oportunidade de se fazer mudanças, de trazer inovações, né? No caso ali do ambiente organizacional que ela estuda, mas que também se aplica para tudo. Eu não sei se vocês acham que isso pode acontecer aqui, né, na comunidade, a questão da cegueira intencional, né? Ninguém vê. Né? Eu acho que, não sei, falta de comprometimento. Acho que cada um vai ter as suas razões, mas é o fato da pessoa observar que tem alguma coisa que pode estar errada e sequer ela pergunta, porque a questão da cegueira intencional, para sair dela, não é simplesmente afirmar, mas questionar. Gente, isso está realmente acontecendo? Está se percebendo isso? Será que tem mais gente que está vendo dessa maneira? Entendeu? A questão dos denunciantes, né? Ela cita assim, vários casos aí reais de pessoas que insistiram e acabaram mudando procedimentos médicos, acabaram, entendeu? Fazendo assim, mudanças significativas com efeitos policármicos, né? A partir do que eles chamam lá de denunciantes, né? Mas as pessoas que colocam. Quem que é? César. Cristina, assim, primeiro queria parabenizar pela escolha do tema. Eu acho que esse é um dos temas, para mim, um dos mais sérios, mais críticos. E eu concordo com você que, com a adesão do professor Valdo, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de de decidir os rumos que a gente vai querer tomar para o grupo de agora em diante. O professor Valdo era uma força bastante centralizadora. E aí, com a saída dele dessa dimensão, acho que a gente agora tem que achar o nosso ponto, né? E eu acho que um pouco também era até a acomodação nossa, né? De ficar toda hora jogando na mão do Valdo o que tinha que ser feito. E eu acho que a gente não fez um pouco o nosso dever de casa de amadurecer isso, né? Mas o fato é que é um assunto bastante complexo, né? E que tem várias vertentes, vários vieses. Eu vou puxar por um viés que eu acho que, para mim, é uma das coisas que eu mais tenho pensado nos últimos tempos, que é a nossa dificuldade de trabalhar em grupo, tá? Para mim isso é um fato, né? Essa dificuldade de trabalhar em grupo, ela se manifesta, na minha opinião, dentro das ICs, quando você tem volta e meia conflitos dentro das ICs. Recentemente a gente está tendo aí o caso da Juriscons, que é um paradoxo, porque ela foi uma instituição voltada para a mediação, mas sem querer pegar a Juriscons para Cristo. Você olha ao longo da história aqui da conscienciologia, volta e meia você tem lá um caso. Você pega um conflito dentro da OIC, um conflito dentro de hereditários, um conflito dentro disso, daquilo. Então você tem um conflito dentro da IC e você tem um conflito entre as ICs, né? Às vezes, a ponto de determinadas ICs, a gente tem que fazer um harakiri, como é o caso da IAC, entendeu? Porque o nível de conflito estava tão alto que a lei de economia de males é fazer o harakiri, né? Mas se você for buscar na história, você teve lá o caso da IASB, você teve outros casos assim. E me parece que, assim, quando você tem a oportunidade de trabalhar em conjunto, a gente também tem essa dificuldade de trabalhar em conjunto. Para mim, uma coisa que é muito significativa é a questão da Unicim, né? A Unicim é a nossa ONU, é assim que eu interpreto, né? Ela foi fundada em 2005, praticamente, ali. Nós temos aí uns 10 anos de atuação. 3 gestores não terminaram a gestão deles, que foi o João Aurélio, o Marcelo Silva e o Fred. Tá? É claro que cada um teve um motivo, um interesse. Né? No caso do Fred, ele não foi tirado, ele pediu para sair, mas o fato é que 3 gestões, e é um curto espaço de tempo para ver tanta mudança, e há um problema de solução de continuidade, né? Que a partir do momento em que você pega uma estrutura tão importante e que a pessoa sai meio assim, às vezes não consegue passar aquela experiência toda para o próximo que vem ou para a próxima que vem, e vai ficando os gaps, né?
E mesmo assim, sem falar só da Unisim, se você pega outras experiências, como o próprio Conselho dos 500, que era uma grande ideia aqui do bairro, de política, tá? A gente também não conseguiu avançar. Eu sei que tem ideias de retomar, tá? Mas o fato é que hoje está meio que parado. O próprio discernimento, que era para ser mais ou menos uma prefeitura da Cognópolis, nós tivemos também problemas de gestão, problemas de que vai e vem, e no final das contas o discernimento, que era para ser uma prefeitura, acabou ficando meio um campus, assim, uma IC, sei lá, uma embaixada de ICs, mas não assumiu aquela importância que era para ter assumido, né? Então, assim, na verdade, eu estou trazendo uma reflexão ou uma constatação e me questiono assim, a dificuldade que a gente tem de trabalhar em grupo e para onde que a gente vai. Porque o problema que eu vejo é o seguinte, como eu falei, é uma questão muito complexa. Com esses problemas todos que acontecem, né, e principalmente eu vejo com altos escalões, vamos chamar assim, dentro da conscienciologia, a gente acaba dando um exemplo, às vezes, para o voluntário, que motiva ele a ficar mais ainda numa situação de acomodação que aquilo que o Alan falava, entendeu? De tipo assim, não vou mexer com isso, porque vai sobrar para mim, porque se já sobrou para um cara que era... Entendeu? Vai sobrar para mim mais ainda. Então, sei lá, eu acho que nós temos que... Concordo com você que é um tema super sério, a gente tem que repensar e ver que rumo que a gente vai adotar, ou adotar novas estratégias. Mas do jeito que está, eu acho que sim, nós temos que achar o nosso ponto aí urgentemente, entendeu? Não sou pessimista, não sou catastrofista, mas eu acho que não está legal, né? Você sabe, César, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu acho que uma primeira, talvez, atitude nossa, nível individual, grupal, é esse reconhecimento da nossa dificuldade, entendeu? A modéstia de nós reconhecermos que, apesar de nós cognitivamente compreendermos ideias tão avançadas, nós temos dificuldade de colocar essas ideias avançadas em prática, principalmente, notadamente nessa seara, né, da convivência, da grupalidade, né, da anticonflitividade, que é normal em todos os grupos, porque assim, se você for também lá fora, se você for ver os estudos do que acontece nas corporações, não é muito diferente do que acontece aqui, né? Mas talvez o ponto diferente que a gente tem é justamente a cognição e a convicção de algumas ideias que são de ponta, por hipótese, cursos intermissivos que nos ajudaram, pelo menos, a ter, em um momento de lucidez extrafísico, acesso a essas ideias, né? Um corpus de conhecimento já instalado, livros, tratados, né? E um laboratório, um ambiente super favorável para se colocar realmente essas ideias em práticas, que são as ICs, as Cognópolis, as instituições. Então, assim, o tertuliário, né? E outra coisa, mais importante, César, de tudo que eu acho, né? Os talentos conscienciais que nós temos aqui. Os talentos conscienciais. Entendeu? Então, com todos esses elementos, mesmo assim, nós ainda temos dificuldade, que eu acho que é inerente, é comum. Veja, pouco tempo de convivência, né? E poucas vidas com sinapses nesse tipo de convivência. Não sei se você concorda, entendeu? Quer dizer, se a gente for ver, Estados democráticos de direito, o quê? 400 anos atrás? 500 anos atrás? Alguma coisa lá na Grécia, rapidinho, a Roma, a gente passou por algumas experiências, acabou, né? Não teve mais. Então, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Gloriosa, o quê? Século XVIII, XVII, XVIII. O resto, tudo, galera. Todo mundo... Estadona, instituição total, entendeu? Então, eu acho que também a gente não tem muita sinapse ou parasinapse para isso. Nós não podemos ser condescendentes, mas temos que nos olhar com um pouco de benignidade. Mas então, assim, eu acho que esse reconhecimento, essa assunção dessa nossa ainda imaturidade, nosso desconhecimento, do seu ponto de vista teático, nesse tema específico, eu acho que talvez seja um primeiro ponto. E um segundo ponto é nós nos instrumentalizarmos. Nós efetivamente não acharmos que pelo fato da gente entender as ideias, a gente necessariamente já coloca técnicas em práticas, né? É a questão lá do mito do excepcionalismo, né?
sei se vocês conhecem, né? Veio lá com a nação dos Estados Unidos, justamente por eles terem nascido a partir, né, lá dos pais, né, dos patriarcas, e dentro de um espírito da democracia, uma sociedade próspera, agora eles vão salvar o mundo. Então, eles são excepcionais diante de todas as nações, né? Então, eles se consideram excepcionais em função justamente de como foi a gênese da nação, da Confederação Americana, né? da Federação Americana lá, com todo o processo deles de democracia e tudo. Então, eles se consideram excepcionais. E aí, em função disso, eles acham que, de repente, não precisam aprender mais com ninguém. Entendeu? Então, eu acho que essa condição da instrumentalização, de nós buscarmos realmente, buscar técnicas, se for o caso, adaptar para a nossa realidade aqui e efetivamente colocá-las em práticas, porque eu vejo, as verpões avançam, o tempo avança, até mesmo a configuração, entrando aqui na minha área, né, a estrutura jurídica é a mesma. Se você for ver, pega lá, né, coisa mais convencional, instituto, faz uma modificação. A gente tem pouca ousadia de fazer algo diferente, no sentido de experimentar esse algo diferente, com esse intuito de falar, gente, vamos nos acertar aqui, porque nós consideramos isso importante, isso é fundamental. Entendeu? Isso extrapola a mim ser, o meu colegiado, entendeu? Isso extrapola, isso está além da gente, né? Então, eu vejo que essas podem ser algumas alternativas, entendeu? Nós buscarmos conhecimento fora, se for o caso, em termos de técnicas, vermos ou estudarmos as técnicas que já tem e falar, vamos botar em prática isso aqui, como é que é, entendeu? Vamos botar em prática uma comunicação não violenta, vamos fazer um experimento, entendeu? Vamos trazer a questão da mediação, mesmo que convencional aqui, para resolver os conflitos, né? Porque você falou muito bem, o juriscons trabalha com mediação, com questões restaurativas e não conseguiu resolver o problema de casa dela, né? Tá? Apesar do pouco tempo da instituição, que eu também vejo assim como faz parte lá da Recim, né, institucional, não justificando, mas pelo menos trazendo um elemento aí para se pensar. Mas eu acho que nós precisamos reconhecer isso, porque enquanto todos nós, né, de uma forma assim muito madura e benigna, falamos, precisamos melhorar essa parte, o que a gente vai fazer? Né? Exato. Queria compartilhar uma reflexão que a leitura da definição me suscitou, e eu não sei bem como encaixar mais em todo esse debate, mas eu acho que pode contribuir, vamos dizer, no nosso entendimento da nossa condição, assim. Porque o conceito de governança, ele tem uma base na ideia do exercício coletivo de poder, né? Porque não há um sujeito que governa, né? A governança é um processo coletivo. Então, ele tem muita relação com a descentralização, né? E aí a questão da tomada de decisão. Mas isso, quando eu penso em termos de paradigma consciencial, isso me suscita uma ideia de um paradoxo. Porque, por um lado, né, na Socin, a gente tem essa necessidade de incluir, vamos dizer, a própria democracia, existe para isso, para incluir as pessoas e elas crescer dentro da participação na tomada de decisão. Ou seja, essa ideia de que uma pessoa que participa, ela cresce, com o que eu estou totalmente de acordo. Mas quando a gente fala de paradigma consciencial, isso, pela prática, pela vivência, né, no voluntariado, a gente percebe que isso nem sempre acontece dessa maneira. Porque a tomada de decisão, ela implica numa responsabilidade multidimensional. Quer dizer, você, no momento que você se insere numa tomada de decisão, você está assumindo, puxando para você uma tarefa de assistência. Você está se engajando na interassistencialidade. E às vezes a gente vê que as pessoas, quando elas chegam a um certo ponto e elas puxam para essa responsabilidade, elas não conseguem dar conta e elas vão embora. Por exemplo, é um efeito que parece assim contrário. Então eu fico pensando assim, que tipo de participação é essa dentro do paradigma consciencial que seria adequada, vamos dizer, à ideia de governança? Porque eu não acho que é uma transposição exata do paradigma convencional, em termos até políticos. Uma coisa que eu penso,
que eu estou totalmente de acordo com a ideia da participação, ela é imprescindível, mas eu não acho que é o mesmo conceito de participação da SOCIM. Então, estou meio que pensando em voz alta, eu não sei bem como sugerir alguma coisa, mas assim, você colocou na definição no final, a partir da autopesquisa e da reeducação consciencial. Acho que é muito bem colocado, né? Porque aí que vai se dar essa adaptação. Mas a participação no voluntariado conscienciológico eu entendo como algo processual. Quer dizer, há uma processualidade, até em termos de autodesassédio, de amadurecimento, que não existe. Me parece, eu não conheço ao menos isso pensado em termos de governança na SOCIM. Então, assim, acho que eu estou ensaiando um raciocínio do que eu acho que seria necessário para a gente pensar uma governança conscienciocêntrica, que fosse uma transposição para o paradigma consciencial e não uma mera aplicação. Que eu acho que há um nó, digamos aí. Quer dizer, a participação, ela é na medida da possibilidade da pessoa, e cabe aos líderes ter essa visão de conjunto e compreender isso e, vamos dizer, suscitar esse ambiente. Então, mas cabe aos líderes, compreender isso e suscitar esse ambiente de maneira que a própria pessoa ela vá se dando conta disso, né? Porque o que eu discordo, eu não estou discordando de você, mas o que eu discordo de determinadas práticas é o líder ele se nomear a pessoa que vai decidir efetivamente, olha, você não está acontecendo. Ou então, nossa, você está muito assediado. O que você fala aqui, nós já viu aquela pessoa, ela não é bem. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque, de qualquer maneira, Alexandre, eu agora vejo assim tudo como possibilidades de experimento, né? E lógico que eu não estou, de forma nenhuma, fazendo apologia à pessoa ir embora, ou ela estourar, né? Como a gente fala, a pessoa não deu conta e tudo mais. Mas, veja, quem sabe aquilo é um aprendizado para ela, entendeu? Então, acho que é essa condição que você está colocando desse posicionamento, porque, muitas vezes, é um grande aferidor para a pessoa que se posiciona. Os efeitos desse posicionamento dela passa a ser um grande aferidor para ela no sentido da coerência, da teática dela com relação às questões do paradigma consciencial. Entendeu? E aí, com relação a vários critérios. Eu mesmo tenho alguns exemplos de experiências minhas de que eu fui além das minhas pernas, entendeu? Levei na cabeça? Opa, levei. Cabe a mim aprender, né? Levei na segunda vez na cabeça? Não aprendi ainda toda a lição, entendeu? Então aí, cadê meu CPC? Você está vendo? A gente tem técnicas que nos ajudam nisso. Cadê meu CPC? Como é que eu estou com relação ao meu CPC? Eu estou em dia? Eu levo isso a sério? Entendeu? No grupo que eu tenho um CGC, as pessoas sentam, olham olho no olho e falam, vem cá, como é que nós vamos elevar a média da nossa convivialidade aqui através de um código grupal de cosmoética? Que não tem nada a ver com o estatuto social, é um compromisso, consciência a consciência aqui, de que nas nossas interações nós vamos pautar a nossa manifestação expressando o que a gente tem de melhor. Entendeu? Então, eu acho que tem recursos para isso. E tem a condição daquele, olha, você está percebendo, né? Tá tudo, a questão da pergunta, você está vendo, olha, eu estou percebendo isso. Você está percebendo também? É isso mesmo que está acontecendo com você? Olha, estou vendo isso por causa disso. Já parou para pensar a respeito? Quer conversar? Você está precisando conversar? Então, essas relações também interconscienciais, que se traduzem por afeto, por amizade, conexões, entendeu? É o que forma lá o capital social, né, que a ciência convencional fala, mas isso também, eu acho que são pontos que, não sei se você está interpretando isso como uma transposição, mas que fazem parte do nosso paradigma.
Eu entendo, né? que a interassistencialidade é que vai mediar, né, digamos, essa convivência. Você está falando de acolhimento, né, de orientação e tal. Sim. E eu estou falando de acolhimento, de orientação, Alexandre, percebendo toda, digamos, a dificuldade de identidade cosmoética com aquela outra pessoa. O termo técnico é esse, identidade cosmoética, entendeu? A diferença de identidade cosmoética com a outra pessoa, as repercussões das nossas relações pretéritas com aquela pessoa, com o grupo daquela pessoa, e a gente está percebendo tudo isso. E aí, justamente por a gente ter o conhecimento do paradigma consciencial e as técnicas disponíveis, vale a condição da autopesquisa. Entendeu? Vale bastante a condição da autopesquisa. Espera aí, mas por que eu estou percebendo isso? Como é que é isso? E o que isso tem a ver? Né? E como é que eu posso melhorar? É porque essa prática, né? Muitas vezes esse gap que ainda existe entre o que a gente já conhece e o que a gente faz, muitas vezes, cada um de nós não temos noção de quanto que é esse gap. Entende? E passamos, eventualmente, a considerar que nós fazemos aquilo que a gente sabe, mas nem sempre a gente faz. Uma outra coisa que ajuda muito, sabe o que é? É heterocrítica fraterna. A gente tem muito assombro com relação à heterocrítica fraterna. A gente tem muito melindre com relação a isso. Entendeu? Então, existe ainda, né? Eu acho que há espaço para baixar a barreira, sabe? Para ouvir, para escutar. E, novamente, existem técnicas lá fora, na SOCIM, considerada patológica, que ajudam muito nisso. Por que a gente não se instrumentaliza? Por que a gente não conhece? Por que a gente, sabe, não aplica? Não tenta, vamos tentando, vamos experimentando, né? Então eu vejo que e a gente leva muito assim para o lado pessoal, né? Às vezes é pessoal mesmo, é pessoal não dessa vida, de outras, né? É pessoal, mas também ao mesmo tempo é a oportunidade da gente reverter isso, entende? Então vamos pensar junto, vamos estudar junto aí, porque nós temos que fazer essa ponte interparadigmática, entendeu? Eu entendo a sua resposta numa síntese, assim, tipo, você está me dizendo assim, não, vamos partir do princípio da inclusão, né? Vamos partir do princípio da inclusão. Totalmente. E dentro disso, a gente vai trabalhando para melhorar, vamos dizer assim, mas não vamos criar barreiras para a inclusão. Não, vamos baixar as barreiras e partir desse princípio e fazer o máximo que a gente pode nesse sentido. Okay. Porque, por hipótese, nós já excluímos muito, né, Alexandre? Por hipótese, nós já excluímos muito, né? A acepção de pessoas, de ideias, de contextos, entendeu? Então, Só comentário rapidamente com relação a isso. A ideia que me vem é a divisão de gestor, acionista e o resultado que seja assistido é a gente tratar o nosso colega voluntário, independente de ter um cargo ou não dentro de uma IC, né, como um acionista, como alguém que está investindo, porque ele está investindo sua energia, suas ideias, as suas, né, o seu voluntariado é um investimento. Se você começar a tratar o voluntário e se tratar, primeiro se tratar assim, como um investidor daquilo, você vai começar a se empoderar dos resultados que aquilo pode dar. Então, isso vai trazer a autorresponsabilização da IC. Você vai se sentir responsável por aquilo que você está fazendo, porque você está investindo. Então, é uma questão de respeitar e incluir realmente dentro desse processo. você está falando, fazendo uma analogia, né, os stakeholders, né? A gente está um pouco preocupado, mas vamos caminhando, né? Qualquer coisa a gente reúne de novo e conversa. O voluntário, ele tem, além da PROEX, do desenvolvimento para a psique, as reciclagens, esse processo todo faz parte também da função dele. O que eu noto é que, por exemplo, Ricardo Sandler, quando fez um livro Virando a Própria Mesa, ele quebrou o paradigma da empresa dele. Ele saiu de uma empresa onde ele detinha o poder, dividiu o poder com todos. Qual foi a dificuldade dele? A menina que fazia faxina entender qual o papel dela dentro daquela empresa. Então, o que faltava? Informação.
O que as empresas fizeram para ter esse acolhimento para uma pessoa que entra dentro da empresa que tem um choque de paradigma? Porque ela está com uma formação e vai entrar para dentro de um processo diferente. Ele criou um colega orientador. Ele servia como uma base de acolhimento para aquela pessoa, para tirar as dúvidas mínimas básicas de funcionamento da empresa. Mas isso não interferia nos processos de criatividade, porque isso é inato dela. O que eu penso no voluntariado? Tu tem que acolher ele e dizer para ele qual a função, a importância, mas nesse processo de acolhimento, respeitar a reciclagem dele, o conhecimento dele, né? Mas ao mesmo tempo deixar ele, de certa maneira, sabendo o que é a Unicim. Como é que é o processo da Unicim? Se hoje tu for falar com nossos voluntários, e outra coisa, todos somos voluntários. Eu acho que isso é a coisa mais básica que tem. Todos aqui somos voluntários. Como é que funciona a Unicim? Qual é o processo da Unicim? A questão da informação, ela é muito importante. Quanto à participação, as empresas criaram, há muito tempo atrás, o ciclo de qualidade total. Basicamente é o seguinte, todos participam com as suas ideias, né? Então, pelo menos existe uma abertura para as pessoas participarem com as suas ideias. E isso eu acho muito importante, porque às vezes o voluntariado entra e ele fica escondido. Ele se esconde atrás até das reciclagens dele. É normal, mas eu acho que o ponto nesse paradigma consciencial, o ponto de acolhimento que tu deve dar ao voluntário para ele chegar, né? Em termos de informação, em termos até de acolhimento, esse ponto que não interfira na sua reciclagem e no seu desenvolvimento do parapsiquismo, mas que ele se sinta à vontade de ser incluído. Aí depende muito dele, claro, mas acho que o processo é acolhimento com informação, bem nessa linha. E a manutenção desse acolhimento, né, Gelson? Isso. Porque assim, às vezes você encontra uma pessoa, gente, questões básicas de educação, né? Não tem um bom dia, um boa tarde, um obrigado, um por favor, né? Não sei se vocês já viram isso aqui, né? Eu vejo isso, tá? Então, assim, eu acho que a manutenção dessas relações amistosas, sabe? A manutenção e cada vez mais a qualificação desse... Isso, eu volto a dizer, eu acho que políticas, diretrizes escritas para que, né, a gente possa implementar, ótimo, mas não existe modelo, não existe diretriz à prova de consciência, entendeu? Somos nós mesmos que temos que fazer, justamente por essa nossa característica do voluntariado. Não é um negócio que tem que ser top-down, né? Vem de cima, o gerente manda, o presidente, aí todo mundo, né? É realmente uma outra visão, depende da vontade, da disposição, né? Da pessoa ver por ela mesma que aquilo está fazendo bem para ela e está fazendo bem para outras pessoas, né? Então, realmente é bastante desafiador, mas por outro lado é maravilhoso, porque quer oportunidade mais rica que a gente tem do que essa, né? Gente, convivência com passageiro evolutivo, no nível que a gente convive, por exemplo, aqui na Cognópolis, nem Mastercard paga, é muito bom isso. Com todas as vicissitudes, mas, gente, é isso aí. Então, é muito bom a gente estar aqui, entendeu? E eu vejo sempre como desafios e oportunidades extremamente vantajosas para nossa melhoria, nossa evolução, a nível individual, a nível grupal, né? Então, também gostaria de enfatizar que foi muito boa, né, o fato de você estar trazendo esse tema. Eu acho que esse tema é muito importante para a gente, para todos nós. Tá saindo aí? É porque elas acham que é a chuva, mas está saindo. A chuva tá falando mais alto. É um tema muito importante para todos nós, né, muito fundamental, e penso que uma das
das saídas para a gente é de a gente ter mais oportunidades de debater esse tipo de tema, mais debates, mais encontros onde a gente possa incluir todo mundo sem estar vestido de uma representatividade institucional. Claro que em alguns momentos a gente tem lá representando uma instituição ou outra, mas é importante que haja espaços onde haja essa horizontalidade, para a gente, todo mundo pensar como um grupo só, como um todo, e as pessoas assumirem o seu protagonismo, né? A sua representatividade individual, pessoal, o seu nível de liderança, de epicentrismo pessoal, de cada um, de todas as pessoas. E aí eu acho que isso, as pessoas vão começar a se colocar mais, as pessoas vão começar a aparecer mais as ideias delas, elas vão poder contribuir mais. Uma outra coisa também que eu acho importante é a gente ter nesses espaços a possibilidade de fazer uma autocrítica grupal, uma autoavaliação. Ao longo desse tempo todo de trabalho nosso, nós temos muitos erros e muitos acertos. Eu penso que nós temos muito mais acertos do que erros, mas nós temos erros e precisamos reconhecer esses erros grupais, coletivos. A gente precisa conversar sobre isso com desassombro, sem que, quando alguém aponte os erros, isso ela seja julgada ou considerada, sei lá, está assediado, está antagônico. Divergência não é a mesma coisa de antagonismo. Nós temos que acolher a divergência e não levar isso para o antagonismo, né? Então, a gente partir desse pressuposto de que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo querendo as mesmas coisas, todo mundo querendo acertar, mas ninguém sabe tudo, ninguém sabe todas as coisas. Talvez a gente pensar que a gente só vai acertar mesmo somando as ideias de todos, a gente consiga avançar nesse aspecto. Então, eu penso que isso é muito importante. Esse tema, eu vejo que você, na sua posição, tem um papel importante, Cris, porque eu vejo que esse tema precisa ser abordado do ponto de vista da colegiadologia e do ponto de vista da paradireitologia, para a gente aprofundar, para a gente entrar justamente com o paradigma consciencial dentro desse aspecto, que a gente pode enriquecer muito. Concordo plenamente que a gente deve incorporar, pesquisar e ver o que tem das tecnologias que estão sendo utilizadas pelo mundo afora aí hoje. Tem muita coisa boa, muita coisa nova, muita ideia muito bacana do ponto de vista de gestão, de democracia, de participação. Tem muita coisa boa que a gente deveria buscar aproveitar, né? E a outra coisa, por último, eu vejo assim, que nós estamos num momento em que as pessoas começaram a ficar, às vezes, meio com o pé atrás. É muita gente com o pé atrás. Eu vejo pessoas que, talvez até por uma incerteza, né? Porque a gente entrou num período de incerteza, as pessoas, às vezes, muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu confiava no Valdo. Fora dele, eu não confio em mais ninguém. A pessoa tem que confiar nela em primeiro lugar. E é exatamente isso. Ela tem que confiar nela em primeiro lugar. Né? A gente tem que estar sempre desarmado. Aquilo que o professor Walter sempre falava, a gente tem que confiar desconfiando de todo mundo. Mas a gente tem que estar de peito aberto, desarmado e trabalhando juntos. Ninguém é perfeito, está todo mundo tentando fazer o trabalho, né? Mas é preciso aperfeiçoar a interconfiança. É preciso ampliar isso para a gente poder caminhar juntos, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu respeito muito o seu ponto de vista, você tem todo o direito de pensar assim, mas você fica pensando desse jeito e eu continuo pensando do meu jeito. Quer dizer, é preciso mais que isso, é preciso mais do que respeitar o ponto de vista do outro. É preciso acolher outros pontos de vista, senão a gente não muda nada. Se eu só respeitar o ponto de vista do outro, isso não é suficiente. É preciso eu estar de fato disposto a mudar o meu ponto de vista, a partir do ponto de vista do outro. É assim que eu enriqueço o meu, é assim que eu melhoro. É quando alguma coisa do outro pode mudar a maneira como eu penso, né? Então, eu acho que esse ponto é sério para a gente pensar. Porque essas novas tecnologias, sabe, Hernani, que eu concordo
número gênero igual com você, ter mais oportunidade de debate sobre essa temática ou todas as outras temáticas de uma maneira em que haja um espaço efetivamente de igualdade, porque eu acho que uma das coisas que dificulta a condição da governança conscienciocêntrica, das boas partes da governança conscienciocêntrica, é a utilização de estruturas de cargos de posições na condição de credenciais para o exercício do posicionamento da fala, entendeu? Em determinadas circunstâncias, eu acho que isso é até viável, mas eu acho que há um institucionalismo muito grande. É esse o termo? Peraí, tem um termo técnico para isso, deixa eu falar aqui. Existe, assim, um institucionalismo muito grande, em que você coloca a instituição na frente da sua pessoa. Então, quem está falando aqui não é a Cristina, quem está falando aqui é a pessoa que faz parte do colegiado da Conscienciologia, entendeu? E quando as estruturas, elas nos ajudam única e exclusivamente para nós nos organizarmos melhor, gente, mas estrutura é secundário. Talvez parte da nossa dificuldade hoje seja, será que nós não priorizamos mais as estruturas, as políticas, entendeu? As instituições e menos as relações? Será que a gente não ficou tão preocupado de fazer, eu faço a minha culpa aqui, né? Instituições tão idealmente perfeitas, e nós não dedicamos parte do nosso tempo para fazer uma autorreflexão, uma autocrítica com relação, como que é a minha postura? Como que eu estou em nível de relacionamento ali com o desafeto, com o discordante? Como é que é isso, né? Então, eu acho que essa fuga, muitas vezes, que a gente utiliza, falando das instituições, das estruturas, não sei o quê, blá, 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 a gente tem que observar bem o quanto que isso está sendo utilizado como uma justificativa para a gente justamente não voltar a olhar para nós e fazermos uma avaliação criteriosa do como é que nós estamos nos portando e, mais ainda, como é que nós podemos melhorar, porque eu concordo com você, cabe a cada um de nós qualificar esse grupo, contribuir para qualificar esse grupo. E uma outra coisa só que eu queria dizer, que eu coloquei aqui, né, já como no tópico de dificultadores, é essa pouca avaliação participativa que se faz, entendeu? Ou seja, acontece um fato, esse fato gera efeitos, a gente não tira proveito disso, não se reúne as pessoas falam, gente, então beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. De fora, né? Não são pesquisadores, vamos botar de fora, olha, no meu ponto de vista aconteceu isso. No ponto de vista do fulano aconteceu isso. Então, porque cada um vai ter uma monovisão, cada um vai ter uma parcela da realidade de acordo com o seu filtro mental. Quando você coloca as pessoas juntas e dá oportunidade para que elas falem abertamente, sem medo, sem melindres, né? Sem suscetibilidades interpessoais, sei que isso é difícil, mas eu acho que a evolução não é fácil mesmo, né? E aí, quando você coloca as pessoas juntas, nossa, surge uma outra visão. Você começa a ter uma possibilidade de ter uma totalidade ali, pelo menos de percepções que uma pessoa só não tem. E outra coisa, é muito importante nessas avaliações que tenham diversidades, que tenham pessoas que pensem diferente como a gente. Porque se forem pessoas muito parecidas nos nossos pensamentos, que avaliação é essa? Nós vamos só reforçar as nossas crenças, nós vamos só reforçar, né, o nosso pensamento, o que a gente pensa. Eu estava lendo que, do seu ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro, ele já automaticamente, mais ou menos assim, não sei, ele já seleciona aquilo que nos é mais parecido. Então, lidar com o diferente, seja do seu ponto de vista físico, mas seja do seu ponto de vista ideológico, dá trabalho, gasta o cérebro. E a gente já, automaticamente, a gente tende a não. Entendeu? Então, precisamos usar bastante, né, aqui, neocórtex, né, pré-frontal, para falar, epa, peraí, vamos deliberadamente acolher o divergente, vamos deliberadamente saber conviver com a discordância, né, sem que isso seja... E outra coisa, aproveitar isso como material de novos elementos. Porque, gente, eu acho que sem a divergência, sem a discordância, não tem inovação. E que eu percebo, um dos diagnósticos que eu faço da nossa comunidade é que nós precisamos inovar no sentido de
relacionamentos, em sentidos de, sabe, de instituições, em sentidos de governança. Nós precisamos trazer esse espírito, esse holopensene da renovação, da inovação, né? Tem bastante material, muita verpom aí, mas inovar, para nós não ficarmos no tradicionalismo, no obscurantismo. Precisamos continuar também nessa produtividade de verpons. Claro. Né? A gente não pode secar a fonte da verpom. A gente ficar esperando, né? A gente ficava esperando as verpons do Valdo, ele trazia uma por dia, uma por semana, o tempo todo. Mas nós temos muitas ideias que a gente pode criar ideia nova, coisas novas, claro. Verpons, o tempo todo. Então, esse espírito é que a gente não pode perder. Esse espírito da inovação, da renovação, é isso que é a essência do nosso trabalho. Do caminhar para frente, né? E sem medo de errar, porque eu acho que isso também tem um pouco disso, né? Às vezes a gente fica muito receoso de errar, sabe? É que nem aquela criança que tinha sempre o pai para ajudar a pessoa, né? Antes de tropeçar, ou tropeçava o pai lá e falava, não, vamos lá, não. Agora a gente vai cair, vai bater com a testa, vamos chorar, vamos levantar, né, e falar, vamos embora. Porque assim, às vezes a gente erra e a gente demora, tem muita resistência em reconhecer o erro, corrigir, abrir o jogo e vamos para frente, vamos fazer certo agora. A gente fez errado, vamos acertar e fazer certo. Mas tem muita dramatização do erro, né, Hernani? Tem muita dramatização do erro, assim, do ponto de vista talvez individual, grupal, e aí talvez, né, uma mudança com relação a isso. Está acabando, né, o horário. Otimizadores? Otimizadores, então, pessoal. O que otimizaria uma governança conscienciocêntrica nos nossos 5 minutos aí? Eu botei aqui algumas questões. A própria gestão participativa, muito já foi falado. A questão da ousadia de discordar, de fazer perguntas, perguntar, discordar, a adoção do pensamento divergente, a adoção de espaços, co-criação, né? E mais espaços realmente para debates, para fricção de ideias, entendeu? E a gente acolher o que é diferente para a gente. Líderes que fazem mais perguntas e dão menos respostas, eu acho que isso ajuda nessa otimização da governança, né? A questão da heterarquia, conheci esse termo agora, você conhece? Heterarquia. Você tem a hierarquia e você tem a heterarquia. Você conhecia isso? Heterarquia? Não? A heterarquia é justamente estruturas não rígidas, mas fluidas, mais orgânicas, não tão rígidas como a condição de relações hierárquicas. Você ter relações heterárquicas, entendeu? Em determinados contextos, isso é muito bom, porque a gente fica tão preso a papel, né, a título, a função e a estrutura, que perdemos a oportunidade. O que mais, Roberto, que você quer? Oi. Cultura justa, né? Tem que fazer uma outra tertúlia de cultura justa. Ia ser bom, né? Oi, tudo bom, Cris? Eu só queria fazer um contraponto do que o César comentou. Eu assim, escutei atentamente as questões, né? E depois eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Essa situação de que uma proposta de funcionamento, de governança, talvez ela precise de um tempo para ser bem compreendida, sabe? Imagina assim que haja uma boa proposta, mas que a nossa maturidade precise avançar para exercer aquilo, né? Imagina que nesse caminho surjam essas dificuldades e a gente entre em um momento de decepção, e essa desenergização leve a um erro de abrir mão de uma boa forma de gestão. Entende o contraponto que eu estou colocando? Sim, né? Então, eu fiz aqui algumas reflexões sobre isso e queria perguntar para a Cris como é que você vê isso. Imagina assim, uma boa proposta, boas propostas que foram semeadas no sentido assim de um arcabouço, uma estrutura que pode funcionar,
Aí a gente, na nossa dificuldade, a gente tem os nossos tropeços, a gente falha e a gente fica achando que aquela proposta não é boa. Entende? E de uma maneira precipitada a gente resolve descartar a boa proposta. Então, eu acho que aí cabe um discernimento para a gente manter o que é bom. Né? Eu vi isso. E talvez como um recurso para a gente enfrentar esse meio de campo, seja verificar os potenciais das nossas sustentabilidades individuais e grupais. Eu quero dizer o seguinte, se essa forma de gestão não está boa, eu me garanto. E aí eu mantenho a minha produção, meu otimismo, sabe? Se o indivíduo fizer isso, e se alguns grupos fizerem isso, eu vejo assim, muita esperança de que as coisas sejam mantidas, que é diferente de eu sustentar uma decepção. Você entende? Então, assim, se você estiver fazendo, investindo no seu autoparapsiquismo, nas suas GESCONs, nas suas amizades, sabe, você está levando a conscienciologia adiante, independente de alguns problemas transitórios. Eu acho que essa sustentabilidade individual e grupal, eu acho fundamental, em um quadro assim que possa ser um furacão passando, não uma tempestade permanente, é diferente, o furacão passa. Sabe? É isso que eu queria perguntar para a Cris, se essa maneira de pensar em relação a uma governança, entende? De como é que é a relação entre os amadurecimentos individuais e um bom sistema. Sabe? O sistema é bom se nós somos... A gente pode continuar dizendo que o sistema é bom dentro da nossa imaturidade, ou a gente tem que arrumar um sistema mais ajustado à nossa imaturidade? Eu vejo, Ulisses, que a gente tem que sempre procurar o melhor do que nós estamos. Mesmo que seja uma condição que naquele momento ainda não seja possível fazer, mas vislumbrar esse melhor, eu vejo até como uma condição assim de para dever, um motivador a nível de uma alavancagem evolutiva, seja individual e grupal. Agora, é lógico, a maneira como nós vamos lidar com o resultado do nosso experimento frente a essa meta, esse objetivo, é que eu acho que isso vai balizar o nosso nível de maturidade. Não o fato da gente ter atingido mais ou menos. Eu acho que é a maneira como a gente lida com o resultado. Entende? Porque colocamos lá determinadas diretrizes, poderíamos estabelecer alguns indicadores, olha, isso aqui representa uma boa governança. Pegamos alguns casos, alguns exemplos práticos e vamos analisar qual foi o resultado daquilo, dessa maneira honesta, sincera, olho no olho, com a divergência, com o desassombro, outra coisa, com o tempo, considerando que isso a gente tem que valorizar isso enquanto um experimento grupal, um experimento que vai ajudar não só a pessoa, mas a todo o grupo. Temos que valorizar isso. A gente não dedica um tempo para complementário lá, que é um experimento grupal também para desenvolver a clarividência. Então, talvez não seria o caso de nós valorizarmos e priorizarmos um pouco do nosso tempo, da nossa energia, do nosso espaço mental para ver esse experimento, para analisar esse experimento, para participar efetivamente desse experimento. E aí chegamos ao resultado, olha, desses indicadores, por exemplo, a gente estabeleceu aqui, não conseguimos 2. O que pode ser melhorado? Que tipo de ajuste pode ser feito? Está muito além? Nós queremos uma condição muito ideal? Vamos manter assim? A partir dos resultados que a gente teve, que tipo de ajuste tem que ser feito? É no modelo? É nas pessoas? Nos dois? Né? Então, eu acho que é isso que vai balizar a nossa maturidade. Concordo que o furacão passa e que também a gente não deve pensar que a gente está vivendo sob eterna tempestade, né? Mas concordo com você que é muito importante cada um ter essa autossustentabilidade, né? Mas pelo menos a proposta aqui que a gente está trazendo é de uma vivência de grupalidade. Então, assim, cada um com a sua autossustentabilidade, mas qualquer contribuição a partir da sua autossustentabilidade
para ajudar na sustentabilidade do grupo, que isso comporta consciência e consciência também, isso vem intermissivista, isso vem expansão da conscienciologia, porque a gente tem que vislumbrar isso, eu pelo menos vislumbro isso, né? Um ambiente mais homeostático atrai muito mais gente. Consciência e consciência. Um ambiente mais homeostático, a gente consegue fazer muito mais conexões com comunex avançadas, ter muito mais ideias, né? Recepcionar uma paralencologia mais de alto nível. Então, não sei se eu te respondi, mas é isso que eu penso. Pessoal, sinto muito, está super bom. Eu, por mim, ficava até amanhã aqui debatendo isso com vocês. Estou meio pinto no lixo assim, porque é um assunto que eu gosto bastante de falar. Mas ficou aí a sugestão do Hernani. Vamos junto, né? Vamos promover mais espaços de debate, vamos trazer a baila aí, né, César? O que você acha? Tem lá o espaço do Calipino também, que está sendo... A gente pode utilizar, mas acho que vale a pena, gente. Hoje tem fortalecimento do voluntário, que eu acho que foi bem convergente, né? Eu acho que está bem convergente, tá? Então, pena que a gente não conseguiu passar por todos os pontos, mas, enfim. Só queria terminar, se me permitirem, com umas ideias assim, ó. A primeira transformação da governança acontece na consciência, no exercício do seu poder. As grandes culturas organizacionais dependem de pequenas mudanças por parte de todos. Assim como uma grande ideia, o poder chega ao auge quando ele é distribuído, tá? Então, fica aí umas reflexões para a gente finalizar. Próximo domingo, o professor Ion. Está aqui? Não, né? O professor Ion Schmidt vai estar falando sobre assistência interplanetária, sobre a especialidade da extraterrestrologia. Meus agradecimentos a todos, as contribuições, os debates, a equipe. Tenham um ótimo domingo, tá bom?